existe algo que ninguém te conta, mas que tem o poder de mudar a sua vida de forma definitiva. A inteligência não se mede pelo diploma que você tem na parede, não se mede pela sua idade, não se mede pelo volume de informações que você acumulou ao longo dos anos. A inteligência real se mede pelo que você decide parar de fazer. Isso mesmo. O que te torna mais sábio não é só o que você aprende, é a coragem de abandonar hábitos limitantes que estão travando o seu avanço dia após dia. E o mais doloroso de tudo isso é que a maioria das pessoas continua paralisada na vida não por falta de talento, não por falta de oportunidade, mas por insistir em repetir os mesmos erros de sempre, erros que nem percebem que estão cometendo. Olá, eu sou Brian Tracy e hoje eu vou te mostrar quais são as atitudes que você precisa eliminar da sua vida se realmente quer se tornar uma pessoa mais inteligente, mais capaz e mais realizada. Não estamos falando de sorte, não estamos falando de genética favorável, nem de algum talento misterioso com o qual algumas pessoas nascem e outras não. A inteligência prática, aquela que te ajuda a tomar decisões melhores, a avançar na direção certa e a conquistar o que você quer, essa inteligência se constrói quando você tem a maturidade de deixar para trás tudo aquilo que já não serve mais. E esse processo começa agora. 1. Pare de reclamar. A primeira coisa que você precisa largar é o hábito de reclamar. Reclamar não te fortalece. Reclamar não resolve o problema. Reclamar não muda a sua situação. O que a reclamação faz, na prática, é transformar você em uma vítima das circunstâncias. E quando você se acostuma a enxergar a vida pela ótica da vítima, sua mente para de funcionar no modo solução. Pensa comigo, quantas horas da sua semana você desperdiça comentando o quanto as coisas estão ruins, o quanto as pessoas ao seu redor são difíceis, o quanto o sistema é injusto? Cada minuto gasto nisso é um minuto tirado de uma atividade que poderia te aproximar das respostas que você precisa. As pessoas mais inteligentes que já encontrei na vida não perdem tempo com lamentações. Elas agem. Se algo não está bom, elas mudam. Se não podem mudar a situação, elas mudam a forma como encaram aquela situação. Mas não ficam presas no ciclo improdutivo de se queixar do que não vai bem. A próxima vez que você sentir a vontade de reclamar, pare, respira e se pergunte: o que eu posso fazer agora para melhorar isso? Essa pergunta simples é o início do raciocínio inteligente. 2. Pare de viver em busca de aprovação. A segunda coisa que drena sua inteligência é viver obcecado com o que os outros pensam de você. Quando você passa o dia inteiro preocupado em agradar, em não decepcionar, em ser aceito por quem está ao redor, a sua mente fica ocupada com o problema errado. Você não consegue pensar com clareza quando sua energia mental está toda voltada para a gerência da imagem que projeta no mundo. As pessoas mais inteligentes que observei ao longo da minha vida não precisam gritar o próprio valor, não precisam de palmas constantes para se sentir seguros. Elas demonstram o que valem através das decisões que tomam, dos resultados que alcançam, do caráter que constroem ao longo do tempo. Se você está esperando que alguém te valide para se sentir capaz, você está entregando o seu poder para mãos erradas. A verdadeira segurança não vem de fora, ela nasce dentro de você. Ela se constrói com cada escolha corajosa que você faz, sem precisar da aprovação de ninguém. Pare de buscar validação externa. Confie no que você sabe. Confie em quem você está se tornando. 3. Pare de empurrar as coisas importantes com a barriga. O terceiro hábito que te afasta da inteligência prática é a procrastinação. Adiar é inimigo direto do desenvolvimento intelectual porque a procrastinação não é preguiça, ela é medo disfarçado. Você sabe o que precisa fazer. No fundo, você sabe muito bem, mas cria um arsenal de justificativas para não começar agora. E quanto mais você adia, mais pesado o assunto parece, mais distante fica a solução. E uma pessoa verdadeiramente inteligente age mesmo quando não está com vontade. Não fica esperando a motivação aparecer. Não fica esperando o dia perfeito. Não fica esperando o momento ideal que, convenhamos, raramente chega. Ela entende que as coisas precisam ser feitas e ponto final. A motivação, aliás, é consequência da ação, não o contrário. Você começa antes de se sentir pronto e a disposição surge no processo. Mas se você fica esperando se sentir animado para começar, vai esperar para sempre. Comece hoje. Comece agora. Comece mesmo que seja um pequeno passo, porque cada passo que você dá, enquanto os outros aiam no sofá,
É uma vantagem acumulada que o tempo vai transformar em diferença real. 4. E pare de se cercar de pessoas que te puxam para baixo. A quarta atitude que reduz sua inteligência é tolerar um ambiente cheio de negatividade ao redor. Se as pessoas com quem você passa a maior parte do tempo são aquelas que se queixam de tudo, que não se esforçam para mudar, que encontram um defeito em qualquer iniciativa nova, isso vai te afetar, inevitavelmente. A mente humana funciona como uma esponja. Ela absorve tudo o que está ao redor, consciente ou inconscientemente. As pessoas inteligentes são criteriosas com o ambiente que frequentam. Elas escolhem com cuidado com quem passam o tempo, o que consomem como informação, que tipo de conversa alimentam, porque sabem que esses inputs moldam a forma como pensam, o que acreditam ser possível e até os objetivos que se permitem perseguir. Olha para o seu círculo social agora. E essas pessoas te desafiam a crescer? Elas te inspiram pelo exemplo? Elas te dizem verdades que você precisa ouvir mesmo quando dói? Ou elas te confirmam os medos, celebram as desculpas e te deixam confortável no lugar em que você está? Se a segunda opção descreve melhor o que você tem ao redor, talvez seja a hora de fazer escolhas mais inteligentes sobre com quem você divide a sua energia e o seu tempo. 5. Pare de achar que já sabe tudo. O quinto e mais sutil dos hábitos limitantes é acreditar que você já chegou lá, que já sabe o suficiente, que não tem mais muito o que aprender. As pessoas que se convencem disso param de crescer, param de ouvir, param de questionar, param de evoluir. E o problema é que elas fazem isso de forma invisível, sem perceber. Se porque o ego é habilidoso em criar a ilusão de domínio onde existe apenas familiaridade superficial. Cada dia que você acorda é uma nova janela de oportunidade para aprender algo que ainda não sabe, para revisar uma crença que ficou desatualizada, para aprimorar uma habilidade que já possui. A humildade intelectual não é fraqueza. Ela é o sinal mais claro de uma mente verdadeiramente desenvolvida. Você não precisa ser o mais brilhante da sala, mas precisa ser aquele que está sempre disposto a aprender, a ouvir, a questionar e a melhorar. Essa postura vale mais do que qualquer diploma. Então, resumindo esse primeiro bloco, pare de reclamar, pare de buscar aprovação constante, pare de adiar o que importa. Distancie-se da negatividade e nunca assuma que já domina tudo. Se você apenas aplicar esses 5 pontos, e já vai estar à frente da maioria das pessoas, porque enquanto a maioria continua repetindo os mesmos padrões, você vai estar tomando as rédeas da própria vida. Mas atenção, ser mais inteligente não é só eliminar o que te prejudica, é também substituir esses padrões por atitudes que te impulsionam, porque a mente não tolera vácuo, e se você tirar algo ruim sem colocar nada no lugar, os velhos hábitos voltam. 1. Aprenda a pensar antes de reagir. Uma das práticas mais transformadoras que você pode cultivar é criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Muita gente vive no piloto automático das emoções. Alguém diz uma coisa que não agrada e a reação é imediata, explosiva, defensiva. Chega um problema e a resposta é desânimo ou paralisia. Recebe uma crítica e o instinto é se fechar ou atacar de volta. Isso não é inteligência, é reatividade. É deixar que o ambiente dite o seu comportamento. As pessoas inteligentes desenvolvem o hábito de pausar. Antes de responder, elas respiram. Antes de agir, elas analisam. Não com frieza ou distância emocional, mas com presença e clareza. Esse intervalo de alguns segundos entre o que aconteceu e o que você vai fazer é exatamente onde a sabedoria mora. A próxima vez que você sentir a raiva subir, a frustração apertar, a ansiedade tomar conta, não haja imediatamente. Dê a si mesmo alguns segundos. Pergunte: qual é a decisão mais inteligente que posso tomar agora? A resposta que surgir depois dessa pausa vai ser muito melhor do que a que viria do impulso. 2. Invista seu tempo em aprender coisas que te transformam. Hoje, o maior desperdício de tempo que existe não é o ócio, é o pseudo-entretenimento, aquele conteúdo que ocupa a sua atenção sem te entregar nada de valor. Enquanto você consome horas de vídeos que não acrescentam nada, enquanto você acompanha discussões que não levam a lugar nenhum, existe alguém que está lendo, estudando, praticando, criando. E com o tempo, essa diferença de uso do tempo livre se transforma em uma diferença gigante de resultado na vida real. Não estou dizendo que você não pode descansar ou se divertir. Lazer saudável é parte de uma vida equilibrada e de uma mente produtiva.
Mas se você reservar pelo menos 30 minutos por dia para aprender algo que te aproxima das suas metas, em um mundo onde a maioria só consome, você que se educa vai se elevar acima da média de forma natural e consistente. Um livro por mês, um curso a cada trimestre, 1 hora de estudo focado por dia. Parece pouco. Mas em 5 anos, a diferença entre quem fez isso e quem não fez é colossal. 3. Cultive o hábito de pensar em soluções, não em problemas. Todo mundo passa por dias difíceis. Todo mundo encontra obstáculos. Isso não é exceção, é a regra da vida. A diferença que define quem avança e quem fica parado está na qualidade da pergunta que cada um faz diante do desafio. A pessoa comum pergunta: por que isso aconteceu comigo? Por que eu tenho tanto azar? Por que é tão difícil? Essas perguntas te levam ao passado, te mantêm no problema, te paralisam. A pessoa inteligente pergunta: o que posso fazer com isso? Como resolvo? O que está ao meu alcance mudar agora mesmo? Essas perguntas te movem para frente. Elas ativam a parte do cérebro que busca saídas, que enxerga possibilidades, que cria caminhos onde parecia não existir nenhum. E treine sua mente para automaticamente girar em direção à solução quando um problema aparecer. No começo vai exigir esforço consciente. Com o tempo, vira instinto. E quando vira instinto, você se torna alguém que os outros procuram quando as coisas ficam difíceis, porque você é o tipo de pessoa que encontra o caminho quando o outro só vê em o muro. 4. Aprenda a dizer não sem culpa. Esse é um dos pontos mais difíceis de colocar em prática, mas também um dos mais transformadores para quem realmente aplica. Quantas vezes na semana você diz sim para coisas que no fundo não quer fazer? Aceita compromissos que não agregam nada à sua vida? Assume responsabilidades que não são suas? Participa de conversas que drenam sua energia sem oferecer nada em troca? E depois, no fim do dia, se sente esgotado e sem tempo para o que realmente importa. E isso não é generosidade, é falta de fronteiras. E falta de fronteiras é falta de respeito por si mesmo. A pessoa inteligente aprende a proteger seus recursos mais valiosos, que são o tempo, a energia e o foco. Ela entende que dizer não para o que não serve é dizer sim para o que importa. Não existe caminho de crescimento sustentável sem a capacidade de estabelecer limites claros. Dizer não te torna egoísta, te torna sábio. É preservar o seu caminho, é respeitar o seu propósito, é garantir que o que você tem de mais precioso seja direcionado para onde vai gerar o maior resultado. 5. Solte o que está fora do seu controle. Uma das maiores fontes de sofrimento mental e de desperdício de energia intelectual é a tentativa de controlar o que é incontrolável. Quantas pessoas você conhece que gastam dias, semanas e meses tentando mudar quem não quer mudar, discutindo sobre situações que não dependem delas, ruminando sobre o que já passou ou se angustiando com o que ainda nem aconteceu? Toda essa energia vai para o ralo sem gerar nenhum resultado concreto. Os verdadeiramente sábios aprenderam a distinguir com clareza o que pertence à sua esfera de influência e o que não pertence. Sua atitude pertence, suas ações pertencem, seus pensamentos pertencem. O resto você solta, não por resignação, não por indiferença, mas por sabedoria estratégica. Quando você para de lutar contra o que não pode mudar, libera uma quantidade enorme de energia mental para focar no que realmente pode transformar. E com essa clareza de foco, suas decisões ficam melhores, sua mente fica mais serena e sua capacidade de agir com eficiência aumenta consideravelmente. Até aqui falamos dos hábitos que você deve eliminar e das atitudes que deve construir. Mas ainda há um aspecto da inteligência que muita gente subestima e que faz uma diferença enorme ao longo da vida. A inteligência se mede pela sua capacidade de aprender com os próprios erros. Presta bem atenção no que vou te dizer agora. Todos cometemos erros. Eu cometi. Você vai cometer. Não importa quantos livros você já leu, não importa quantas conquistas você já acumulou, em algum momento você vai errar. É parte do processo de qualquer ser humano que está efetivamente tentando fazer algo relevante com a vida. A diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa verdadeiramente inteligente não está em nunca errar, está no que cada uma faz depois do erro. Quem não aprende, repete. Quem aprende, evolui. Simples assim. Uma pessoa inteligente não nega o erro. Não vasculha ao redor em busca de culpados. Não se enterra na vergonha. Ela olha para o que aconteceu com honestidade e humildade.
analisa o que deu errado e extrai a lição. Ela pergunta: o que eu poderia ter feito de forma diferente? O que eu deixei de perceber na hora? Qual foi a minha parcela de responsabilidade nisso? Essas perguntas são as que forjam a sabedoria, porque um erro não define quem você é, mas a sua resposta ao erro define tudo. Cerque-se de quem te desafia a crescer. Já falamos sobre se afastar da negatividade, mas quero aprofundar o outro lado disso. Cercar-se ativamente de pessoas que te desafiam a ser melhor. Não estou falando de pessoas que te aplaudem em tudo, que nunca discordam, que te dizem apenas o que você quer ouvir. Isso é conforto. E conforto não te faz crescer. Estou falando de pessoas que têm a coragem de te dizer a verdade quando você precisa ouvir, que te corrigem quando você está se desviando do caminho, que te inspiram pelo próprio exemplo, não pelas palavras, que constroem algo significativo com a vida delas e te fazem querer fazer o mesmo. Olha para o seu círculo agora, com toda a honestidade. Essas pessoas te estão puxando para cima ou te mantendo onde você já está? Porque se você é a pessoa mais disciplinada, mais focada e mais ambiciosa do seu grupo, é um sinal claro de que você precisa de um ambiente novo, de referências mais elevadas, de conversas que te estiquem além do seu limite atual. Use bem o seu tempo livre. Aqui está um termômetro simples para avaliar o nível de inteligência prática de qualquer pessoa. Observe o que ela faz com o tempo em que ninguém está mandando, em que não há obrigações, em que ela poderia fazer qualquer coisa. As pessoas mais inteligentes não desperdiçam essas janelas. Elas leem, elas se movimentam, elas refletem, elas cultivam conexões que importam, elas trabalham em algo que as aproxima do que querem construir. Isso não significa que não descansam. Claro que sim. O descanso é parte estratégica do desempenho, mas até o descanso é feito com intenção, não por default. Elas não vivem no piloto automático, deixando o tempo escorrer sem direção. Cada ação tem um propósito, mesmo que seja o propósito de recuperar a energia para agir melhor amanhã. Como você está usando os seus momentos livres? Essa resposta diz muito sobre quem você vai ser daqui a 5 anos. Preste atenção no que você diz para si mesmo. O diálogo interno que você mantém consigo mesmo todos os dias é um dos fatores mais poderosos e mais negligenciados na construção da inteligência prática. O que você se repete sobre si mesmo? Que você não é capaz? Que você sempre erra? Que as coisas nunca dão certo para você? Se esse é o roteiro que toca na sua cabeça, você vai agir em conformidade com ele, porque a mente executa o que o diálogo interno comanda de forma consciente ou não. Mas se você começa a se tratar com respeito, com firmeza, com encorajamento genuíno, sua mente começa a responder de forma diferente. Não estou falando de positividade vazia, de repetição mecânica de afirmações sem sustentação. Estou falando de um compromisso real com a narrativa que você constrói sobre si mesmo e baseada em evidências reais das suas capacidades. As pessoas inteligentes não se sabotam. Elas treinam a própria mente com a mesma disciplina que um atleta treina o corpo. E esse treinamento mental se dá através da consistência, da repetição e da recusa em se diminuir diante dos próprios desafios. Saiba quando parar e mudar de direção. E o último ponto desse bloco é um que exige muita maturidade para aceitar. Ser inteligente também é saber quando parar. Existe uma linha tênue entre persistência e teimosia. A persistência é continuar mesmo diante das dificuldades quando o caminho ainda faz sentido. A teimosia é continuar quando todos os sinais já mostraram que aquele caminho não vai te levar aonde você quer ir. Se um plano não está funcionando, a decisão inteligente é mudar o plano. Não o objetivo, o plano. Ficar se agarrando a uma estratégia que não dá resultado porque você investiu tempo nela é o que os economistas chamam de falácia do custo irrecuperável. Você continua pagando um preço por algo que não vale mais a pena só porque já pagou antes. O sábio sabe olhar para além do momento presente. Sabe tomar decisões baseadas em onde quer chegar, não enquanto já gastou para tentar chegar por um caminho que não funciona. Isso exige clareza mental, exige desapego do ego, exige a coragem de recomeçar de um ângulo diferente quando necessário. Chegamos juntos ao fim desse percurso e quero deixar com você uma reflexão que pode mudar a forma como você pensa sobre tudo que acabou de ouvir. A inteligência não se demonstra com palavras, ela se demonstra com resultados. Você pode ter lido todos os livros, pode ter assistido a todos os vídeos,
Pode repetir as melhores frases sobre crescimento pessoal todos os dias da semana, mas se você não aplica o que sabe, se você não age, se você não se compromete de verdade com a transformação que quer viver, absolutamente nada muda. A inteligência real está em colocar a mão na massa, está em dizer hoje, agora, começo, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sem ver o resultado ainda, porque a pessoa que age avança, a pessoa que avança cresce, e a pessoa que cresce transforma a vida que vive. E não precisa ser tudo de uma vez, não precisa ser uma revolução da noite para o dia, um pensamento diferente hoje, uma decisão mais firme amanhã, um hábito que você troca esta semana, uma pessoa negativa da qual você se afasta este mês. Cada mudança pequena conta, cada passo soma. E cada escolha melhor que você faz hoje é um tijolo na construção da vida que você quer ter amanhã. Ser mais inteligente não é um estado que você atinge de uma vez e pronto. É um processo que você escolhe viver todos os dias. É um estilo de vida. É uma decisão que você renova a cada manhã quando abre os olhos. O mundo não precisa de mais pessoas que sabem muitas coisas. Precisa de pessoas que aplicam o que sabem, que vivem com coerência, que inspiram pelo exemplo, não pelo discurso. Você pode ser essa pessoa. Você pode ser alguém que pensa diferente, que não se deixa arrastar pela corrente da maioria, que questiona, que reflete, que age com consciência. E esse jeito de viver não vai te beneficiar só você, vai contaminar positivamente todos ao redor. As pessoas que convivem com alguém que pensa com clareza e age com intenção, inevitavelmente são afetadas por esse exemplo. Imagina o que acontece quando você se torna esse modelo. Não alguém que fala sobre inteligência, mas alguém que a vive todos os dias. Essa pode ser a sua nova história. Esse pode ser o seu novo papel. Então, a partir de hoje, tome o controle. Escolha seus pensamentos com cuidado. Escolha suas ações com intenção. Escolha com sabedoria as pessoas com quem divide o seu tempo. E, acima de tudo, escolha conscientemente o futuro que está construindo, porque o que você faz hoje está formando a vida que você vai viver amanhã. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se algo do que você ouviu aqui te fez parar para pensar, tocou em algo que você precisa mudar, ou te deu o empurrão que você precisava para agir, te peço uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito poderosa. Compartilha esse conteúdo com alguém que também precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, um colega de trabalho. Porque o que você acabou de ouvir não é só para você, é para todos que estão prontos para dar um passo a mais na vida. Talvez ao compartilhar você esteja ajudando alguém a despertar, a tomar uma decisão importante, a mudar uma rota que estava errada. Esse é um dos atos mais inteligentes que você pode praticar agora mesmo. Antes de encerrar, quero te agradecer de verdade por ter ficado até aqui. Isso diz muito sobre você. Diz que você está comprometido com o próprio crescimento, que está disposto a ouvir, a refletir e a questionar o que pode melhorar. Nem todo mundo chega até o final. Você chegou. E isso já é um passo à frente. Se inscreve no canal, porque aqui continuamos trazendo ideias, ferramentas e reflexões que te ajudam a viver de forma mais inteligente. Ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Obrigado por estar aqui. Até o próximo.